Eu quero começar esse vídeo te contando o porquê que o seu filho se comporta mal. Você precisa saber o porquê o seu filho se comporta mal para você saber o que você vai fazer com esse mau comportamento dele. Como é que você vai resolver o problema do mau comportamento do seu filho. As crianças se comportam mal por alguns motivos. Por exemplo, a criança pode estar cansada, pode estar com fome, pode estar com sono, pode estar indisposta. Se a criança estiver indisposta, a tendência de que ela tenha um comportamento mais explosivo, mais berrento, é muito maior. Você, cansado, com fome, com sono, também deve ficar mais sensível, mais propício a ficar de mau humor, a não ficar tão feliz com as coisas, a ficar mais irritado com as coisas. Isso acontece com crianças. As crianças, quando elas estão fora da normalidade física delas, com fome, com sono, etc., elas têm uma maior tendência para ficarem mais chateadas, mais birrentas mesmo, e chorarem mais, se jogarem no chão, etc. Outro motivo pelo qual a criança faz birra, outro motivo pelo qual a criança se comporta mal, eu não estou falando só especificamente de birra, às vezes nem é uma crise de birra, daquelas que a criança realmente se joga, chora e tudo mais. Às vezes a criança simplesmente responde atravessado, às vezes ela está simplesmente contrariando. Você chama a criança para tomar banho e ela não quer ir tomar banho e aquilo acaba virando um estresse. Então, no nosso dia a dia existem várias circunstâncias, vários momentos que a gente acaba vivendo com os nossos filhos que são muito desgastantes, que são muito cansativos e que muitas vezes a gente simplesmente não sabe o que fazer. Todo dia é um chororô para a criança tomar banho, todo dia é um chororô para colocar o uniforme da escola. O que eu faço diante dessa situação? Eu brigo, eu reclamo e nada resolve. Então, saber a origem daquele comportamento, saber o porquê que a criança se comporta daquela forma, é essencial para você saber como que você vai resolver aquele comportamento. A primeira coisa foi aquilo que eu falei. A criança pode estar cansada, pode estar com sono, pode estar com fome. Se a criança não está nada disso, a gente precisa avaliar outros motivos. Por exemplo, às vezes a criança simplesmente não quer fazer o que você pede, às vezes a criança simplesmente desobedece porque ela entrou numa disputa de poder com você. O adulto tem controle sobre a vida da criança, ele decide as coisas que a criança vai fazer, aonde a criança vai, que horas vai dormir, o que vai comer, o que vai vestir, e isso de certa forma incomoda a criança. Ninguém gosta de ser mandado o tempo todo, ninguém gosta de ter outra pessoa dizendo tudo o que você vai fazer e precisar seguir orientações e passos do jeito que outra pessoa quer. Nós queremos colocar a nossa opinião, nós queremos impor as nossas vontades e as crianças não são diferentes. Então a criança, quando ela acaba te contrariando de não vou tomar banho, não vou escovar os dentes, não vou colocar o uniforme, o que ela quer é ter controle sobre a situação. Ela quer mostrar para você que a vontade dela não é menor do que a sua, porque ela manda nela mesma, porque é a vida dela e porque ela quer coordenar as coisas que serão feitas, quando serão feitas e como serão feitas. Isso é uma vontade de controle que a criança tem, para ela sentir que ela está no poder da própria vida, para ela sentir que ela domina a própria vida e que ela não é simplesmente um brinquedo, que ela não é simplesmente uma boneca que você joga para um lado, joga para o outro, faz assim, faz assado e a boneca fica ali imóvel sem reclamar. A criança não, ela tem opinião e ela passa a ter opinião muito cedo. Um bebezinho que não fala, que não anda, é muito simples. A gente põe no berço, a gente põe no carrinho, a gente troca a fralda. É mais fácil nesse quesito porque o bebezinho não contesta as coisas que nós estamos fazendo. Ele não fala pra você, não vou trocar a fralda. Para uma criança chegar nesse ponto de dizer eu não vou trocar a fralda, ela já tem que ser verbal, ela já tem 1 ano, 1 ano e meio, 2. Então a gente não tá falando de um bebezinho de 4 meses, nós estamos falando de uma criança um pouco maiorzinha. Até é um bebê, é bebê até 2 anos, mas de um bebê maiorzinho. Por volta de 1 ano e meio, 2 anos, a criança descobre que ela existe. Eu sei que é até engraçado eu falar assim, dessa forma. Como assim a criança descobre que ela existe? Mas isso é verdade. Um bebê muito pequenininho, ele não tem consciência de ser, ele não tem consciência de existir. Ele só tá ali, ele mama, ele dorme, ele tem as necessidades dele, mas ele não tem consciência disso. Aliás, os bebês, eles sequer sabem que eles não são a mesma coisa do que a mãe. Por volta de 8, 9 meses, é muito comum que a criança passe pela fase de ansiedade de separação, que é quando o bebezinho começa a perceber que ele e a mãe não são a mesma coisa, que
ele e a mãe não estão grudados. E aí é aquela fase em que o bebê chora muito, tem muita angústia de ficar separado da mãe. A mãe vai no banheiro rapidinho, a criança já abre o berreiro, já como se a mãe nunca mais fosse voltar, porque ele tem essa ansiedade de separação. Ele tá começando a entender que ele é uma coisa e que a mãe é outra e que eles não estão fisicamente grudados. Porque antes disso, o bebê realmente acha que ele é uma parte da mãe. É claro que não com essa consciência, da forma que eu estou explicando aqui, porque ele não pensa racionalmente, eu sou uma parte da minha mãe. Isso é uma coisa que ele sente, é uma coisa que o instinto dele acredita que é. E de repente ele percebe que não, ele percebe que ele tá aqui e a mãe tá ali, que ele é uma coisa, que a mãe é outra, e isso causa uma certa angústia, uma certa tristeza para a criança, porque ela não sabe lidar com essa informação. Pouco tempo depois que eles passam pela ansiedade de separação, a criança descobre que ela não só não é a mãe dela, quanto que ela tem as próprias vontades. Ela descobre que ela é ela mesma. Porque uma coisa é você descobrir que você não é a sua mãe, outra coisa é você descobrir quem você é. E é claro que essa pergunta é muito grande, é muito abstrata, do quem eu sou, e demora muito tempo pra gente realmente saber, pra gente realmente entender quem nós somos. Existem muitas circunstâncias, muitos momentos da nossa vida, inclusive depois de adultos, em que a gente se sente angustiado com isso, porque é uma pergunta realmente difícil de responder, né? Quem eu sou? Então, a criança com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ela começa a ter esse tipo de questionamento, por assim dizer. Ela começa a descobrir as vontades dela, ela começa a perceber que ela não precisa necessariamente fazer aquilo que o adulto está falando, ou melhor, que ela sente coisas contrárias daquilo que o adulto está falando. Não necessariamente ela quer comer na hora em que o adulto quer dar comida, ela quer tomar banho na hora em que o adulto quer dar banho. E isso vira na cabeça da criança, que até então não andava, não falava e está começando a descobrir as coisas agora, um enorme acontecimento. Assim, quase que do nada, eu descobri que eu tenho vontades, que eu tenho sentimentos. Uau, que coisa enorme, que coisa gigante. E quando a criança descobre que ela tem vontades, que ela tem sentimentos, ela quer impor essas vontades e esses sentimentos. E a forma que ela faz isso é contrariando o adulto. Se ele quer que eu escove os dentes, eu vou dizer que não. Se ele quer que eu tome banho, eu vou dizer que não. Porque assim a gente faz o que eu quero e não o que ele quer. Então a criança faz isso porque ela acabou de descobrir que ela tem vontades e ela precisa exercer essas vontades para ela sentir que tem o domínio da própria vida. Outro motivo pelo qual a criança simplesmente contraria os adultos, simplesmente contraria os pais, que a gente fala para a criança fazer uma coisa, ela não faz outra, ou que a criança apresenta comportamentos ruins e ela não obedece, é o fato de que a criança tem as próprias necessidades enquanto criança. Eu vou te dar um exemplo. Nós, adultos, não temos curiosidade nenhuma, nós não temos vontade nenhuma de mexer no ventilador, por exemplo. Porque a gente já passou dessa fase, porque nós temos outras preocupações, nós estamos em outro momento de vida, isso não faz sentido para nós. Mas a criança que está se desenvolvendo, que está crescendo agora, que está descobrindo o mundo agora, ela tem uma coisa chamada curiosidade. E as crianças são extremamente curiosas a respeito do mundo. Elas querem descobrir tudo, porque é a primeira vez que elas estão vendo a maior parte das coisas, elas precisam descobrir como as coisas funcionam. Então isso de que a criança quer mexer em tudo, quer subir em todos os lugares, faz parte da natureza dela. Ser criança é isso, ser criança é você estar descobrindo as coisas, é você estar em um período de desenvolvimento. Esse período de desenvolvimento passa, tanto é que você não vê adultos com esse tipo de comportamento. Mas na fase da infância, isso é absurdamente necessário. Então a criança que sai correndo no supermercado, ela pode ter saído correndo no supermercado simplesmente porque ela precisa gastar energia. O supermercado exige que a criança fique parada dentro do carrinho durante o tempo em que a mãe vai fazer compra. Só que isso para o corpo da criança, para o cérebro da criança, para a estrutura cerebral da criança, é simplesmente impensável, é simplesmente impossível. Ela precisa se mexer, ela precisa movimentar os músculos para que os músculos se desenvolvam, para que as coisas cresçam, para que os neurônios nos cérebros façam sinapses. Os neurônios, eles se comunicam com outros, eles dão pequenos choquinhos um no outro e esses choquinhos formam os pensamentos são formados por sinapse. E para isso acontecer na cabeça da criança, ela precisa tocar as coisas, ela precisa descobrir como funciona, ela precisa subir, ela precisa descer, ela precisa desenvolver os músculos, ela precisa crescer, isso faz parte do crescimento. Então quando você vê que a criança pegou uma cadeira, colocou na bancada da cozinha, aí subiu na bancada da cozinha para subir na geladeira,
A maior chance, né, do porquê ela tá fazendo aquilo não é para te irritar, não é para colocar a vida dela em perigo, até porque pode ser que ela nem tenha noção desse perigo ainda. Ela tá fazendo isso pelo obstáculo em si. Ela tá fazendo isso para ver se ela realmente consegue fazer, para entender quais são as limitações do corpo, para que o corpo entenda que aquele músculo funciona assim e aquele outro músculo funciona assado. Então isso faz parte do desenvolvimento. A criança tem demanda enquanto criança. E se a gente se coloca numa postura, se a gente se coloca numa posição de querer tirar isso da criança, se a gente quiser desligar a natureza da criança, se a gente quiser que a criança passe o dia inteiro sentada no sofá assistindo televisão, imóvel, quietinha, nós estamos tirando da criança a vida. Nós estamos tirando da criança tudo de mais lindo e de mais potente que a criança tem. Se a criança não tem curiosidade de descobrir o mundo, ela simplesmente vai ter problema de desenvolvimento, ela não vai ser um adulto completamente desenvolvido. Se a criança não tiver necessidade de gastar energia, de se mexer, de descobrir como os músculos e o corpo dela funcionam, ela também vai ter problema no desenvolvimento, ela também não vai ser um adulto plenamente desenvolvido. Isso faz parte para que a criança cresça saudável. Então, uma coisa que eu costumo dizer é que criança ativa é saudável. Criança que corre, que brinca, que sobe, que desce, que mexe, que é curiosa, é uma coisa boa. E se você parar para pensar, hoje em dia, né, e cada vez mais daqui para frente, o mercado de trabalho e a nossa vida de modo geral vai exigir cada vez mais pessoas que sejam criativas, pessoas que sejam proativas. A criança nasce extremamente criativa e a gente passa a infância inteira podando essa criatividade dela, dizendo que não pode, que assim não, que isso não, que desse jeito não dá. E aí quando ela cresce, quando ela vira um adolescente, quando ela vira um adulto, a gente quer essa criatividade de volta. As empresas querem essa criatividade de volta, a empresa quer aquela proatividade de volta, sendo que a gente passou anos da vida daquela pessoa fazendo com que aquela criatividade, com que aquela curiosidade, com que aquela vontade se perca. A gente passa a infância inteira dizendo para a criança, para de mexer aí. E quando eles estão adolescentes, a gente quer que eles tenham interesse pelas coisas, interesse pelos estudos, interesse por descobrir o mundo, sendo que quando eles tinham e quando a gente precisava incentivar isso, nós tiramos aquilo dele. Menino, fica quieto, menino isso, menino aquilo, menino não mexe aí, não sobe aí, não faz desse jeito, sendo que isso é natural. Eu não estou dizendo deixa o seu filho mexer no que ele quiser, deixa o seu filho subir aonde ele quiser. Eu estou dizendo que a criança tem essa necessidade, que é o nosso papel de adulto, de pai e de mãe, saber identificar essa necessidade e direcionar essa necessidade. Porque a questão não é o seu filho ter ou não necessidade disso. A questão é o que você vai fazer com a necessidade que ele tem. É claro que deixar a criança subir na grade da janela, no parapeito da janela, no parapeito da sua sacada, é extremamente perigoso, não é disso que eu tô falando, mas deixar a criança subir numa cadeira, por exemplo, apresenta menos riscos, então a gente direciona. Nos dois exemplos ela está subindo em alguma coisa, só que em um ela está subindo no parapeito da sacada e vai cair lá embaixo, e no outro ela está subindo na cadeira, ela está subindo no sofá, que é um ambiente mais controlado e que oferece menos risco. A criança precisa se desenvolver e o nosso papel enquanto adulto é propiciar para ela, é fazer com que ela tenha um ambiente seguro para isso, condições favoráveis para isso. Entender as limitações da criança é importante para a gente saber direcionar o comportamento dela, é essencial para a gente saber o que a gente vai fazer com essa criança. Se nós não sabemos nada de criança, se a gente não entende nada do desenvolvimento infantil, como é que nós vamos cuidar de uma? Como é que nós vamos educar uma? Você não faz um bolo se você não sabe absolutamente nada sobre cozinhar, nada, nada, nada. Se você nunca cozinhou nada na sua vida e se você não tem receita para seguir, você não faz um bolo. Não faz. Você não vira para uma pessoa que nunca cozinhou e fala para ela, olha, se vira e faz uma torta. Não é assim que funciona. Você tem que ter noção básica daquilo. Você tem que ter visto alguém fazer. Você tem que ter pelo menos uma receita, um passo a passo para seguir. E aí você tem que ter cognitivo para entender aquela receita. Não adianta nada dar uma receita na sua mão e você não sabe ler ou você não sabe interpretar o que está escrito ali. Aí também não vai funcionar. Então, você entende como você precisa de uma base para conseguir fazer aquilo? A gente precisa disso para educar também. A gente precisa entender minimamente sobre desenvolvimento de criança para conseguir educar uma criança. Se a gente não sabe nada, nós também não conseguimos educar. A gente só vai ter atrito, a gente só vai ter problema. Então, é importante você saber qual é a demanda do seu filho, qual é o motivo pelo qual o seu filho tem os comportamentos ruins dele, para você saber o que você vai fazer com esse comportamento ruim. Isso faz sentido para você?